Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem. Mais uma vez estamos aqui, já há quase 10 anos, não é? Para falar algumas coisas que são de suma importância para as nossas vidas. A fé em Jesus Cristo nos faz viver com outras perspectivas, com outros sonhos. E Jesus nos liberta daquilo que nos prende, que nos amarra, que nos oprime. Por isso estamos aqui, para dizer para você que você não necessariamente tem que mudar de religião, mas você tem que eleger Jesus Cristo Senhor da sua vida. Se Ele for Senhor da sua vida, você vai ser um homem e uma mulher totalmente transformado pelo Senhor Jesus. Hoje nós vamos ouvir algumas entrevistas e logo em seguida eu quero trazer para você uma palavra, para você pensar, porque afinal de contas, fé na verdade é pensar na verdade e a verdade nos liberta. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu vou conversar com 3 jovens, 3 realidades diferentes, mas todos vão falar da importância de Jesus na vida deles. Então, começando aqui pela Caroline Flose, estudante, 16 anos, a Carolina Moura, nutricionista, 28 anos, as duas solteiras, e o Lucas Marçal, militar, 23 anos, casado. Novinho assim, mas já um senhor casado. E nós vamos bater um papo aqui sobre a importância de Jesus na vida de vocês. Vamos começar aqui pela Caroline. Que espaço Jesus ocupa na sua vida e o que te atraiu em Cristo? Ai, Jesus é o centro da minha vida. É tudo realmente. Cada atitude minha é guiada por Ele porque eu amo Ele, sabe? É por isso, realmente. Mas você, digamos, veio assim para a igreja, trazida pelos seus pais, provavelmente, sim. né? Mas teve um momento assim que você falou, olha, essa decisão agora é minha, pessoal. Com certeza. Com 11 anos, eu sempre fui trazida para cá, para a igreja, pelos meus pais, mas com 11 anos que eu decidi realmente servir a Deus, aí eu busquei ler mais a Bíblia, para conhecer mais a Deus, porque antes eu vinha mais, aí eu ouvia a palavra que tem na escola dominical, mas aí eu decidi conhecer por mim mesma, sabe? Para ler e aprender realmente. Que bom, isso é uma decisão, né, pessoal. Sim. Nós costumamos dizer que você não é um evangélico porque nasceu no meio evangélico, mas é uma decisão. E eu acho interessante que os pais, de um modo geral, evangélicos, eles valorizam muito essa decisão do filho, né? Com você foi assim também, Carolina? O que te atrai em Cristo? Sim, como Carol, eu era adolescente também quando decidi andar com Cristo. E eu estava numa Daula Camp, que é um acampamento de adolescentes que a gente tem sempre aqui na igreja. E como acho que a maioria dos adolescentes, eu tinha meus problemas com autoestima, com aparência. E eu descobri que tinha alguém que me amava do jeito que eu era. Do jeito certinho de como eu era. E eu falei, cara, se esse cara me ama assim tanto, vale a pena viver com ele, vale a pena ser amiga dele e andar com ele. E num desses Adola Camps, eu entreguei minha vida para Cristo e decidi, a partir dali, caminhar com meus próprios passos e fazer as minhas escolhas dentro da palavra de Deus. Uma decisão tua, pessoal. E o Lucas? Como é que foi, Lucas? Bom dia, pastora. Na verdade, eu nasci num lar cristão também, meus pais são cristãos, mas a minha real conversão veio aos 20 anos, em que eu decidi por mim mesmo, eu olhei para mim mesmo e me questionei se aquilo que eu estava vivendo era o que Deus queria que eu vivesse. E foi ali que nesse questionamento que eu fiz a mim mesmo, eu decidi seguir a Cristo e amá-lo e buscar sempre a vontade dele. Você passou por uma fase assim de rebeldia? As meninas, eu conheço as meninas, eu sei que sempre foram assim muito centradas, comportadas, mas você passou por uma fase assim meio rebelde? Deixa eu ver como é que é ser revoltado, deixa eu ver o que acontece. Eu acho que é uma realidade que a gente enfrenta e a gente acaba
querendo se autoafirmar, querendo dizer para a gente mesmo quem a gente é, dizer para a sociedade quem a gente é. E quando a gente entende que a gente tem que ser o que Cristo quer que a gente seja, a gente consegue entender melhor isso. E ver que isso traz uma outra paz, né? Nossa, totalmente diferente. Uma outra situação. Agora, já que eu estou com o Lucas, vou perguntar, você sente dificuldade de relacionamento com os outros jovens, com os outros rapazes, até no teu trabalho mesmo, você é militar, ou na tua época de você fez faculdade, você sentiu dificuldade de relacionamento com quem não professasse a mesma fé que você? No início a gente tem a dificuldade pelo fato de que a gente ainda não estipulou os limites que cada um deve ter. Até onde podem brincar comigo, até onde podem fazer tomar alguma decisão, até onde podem me chamar, para determinado lugar. E aí até esse limite, até esse momento era difícil. Depois disso a gente consegue estipular os limites. Principalmente naquela fase, eu acho que depois que chega numa fase de mais, você se tornou um jovem mais maduro, existe mais um respeito sobre pontos de vista. Eu acho que esse negócio de bullying fica um pouco mais na adolescência. Mais na adolescência. Não é verdade? Sim. Depois a pessoa vê que você não é verde, não tem anteninha, você quer ser feliz como todos, quer participar da sociedade, né? E passa a ver aquele respeito, mesmo pelas tuas posições que o mundo diz aí que nós somos conservadores, não é? Você tem essa dificuldade, Carolina, de ser, às vezes, rotulada um pouco como conservadora? Sim, isso acaba sempre acontecendo, né? Porque a gente anda na contramão, né? Enquanto a sociedade diz que nós devemos fazer alguma coisa, ou, por exemplo, devemos usar drogas para se sentir um pouco mais livre, se sentir melhor, a gente fala, não, eu sou feliz e posso fazer o que eu quiser, lógico, dentro dos princípios bíblicos, e não preciso dessas coisas. Então, a gente tem essa dificuldade e acaba, assim, de algumas vezes, afastando algumas amizades, né? Mas eu acho que a partir do momento que esse respeito que o Lucas falou acontece, né? A gente tem com aquele amigo respeito, não que eu não vá compartilhar a minha fé com ele, até porque se alguém chega pra mim e pergunta, Carol, por que você crê em Cristo? Eu vou ter o maior prazer de explicar isso, né? Mas tem essa questão de respeito no sentido da pessoa falar, não, a Carol não é dessas coisas. Não, então vamos nem chamar ela, ou Carol, a gente vai fazer essa parada, eu sei que você não gosta, na próxima a gente faz outra coisa legal. Então tem um pouco desse respeito com o que eu creio. Isso é o que eu acho mais importante, o respeito, né? Muitas pessoas têm até uma ideia distorcida dos evangélicos, né? Achando que nós somos pessoas que estamos tentando impor a nossa fé. É diferente, quando você tem uma coisa muito boa, você quer compartilhar, né? Uma notícia boa, você assiste um filme legal, você começa a falar, olha, esse filme é bom. Então, muitas vezes as pessoas não entendem que você está falando de Jesus, é porque você está extravasando uma coisa boa demais, que você está apaixonado, você vai falar do alvo da tua paixão, sem dúvida, né? Mas, pelo menos a turma que eu conheço, os crentes, nossa igreja, ela cultiva e ensina esse respeito profundo pelas outras pessoas que não professam a nossa fé, não é? E a Caroline está numa fase da adolescência e que existe um pouco mais desse lance aí do bullying, né? Sim. Você já sofreu um pouco disso na escola que você frequenta, ainda mais que você está numa fase que é assim o despertar mesmo da sexualidade. Então começa muito aqueles papinhos envolvendo a liberdade sexual. Como é que você tem lidado com isso? Olha, eu sou confrontada nesse sentido quando tem debate em sala, até mesmo liderado por algum professor ou alguma professora. Mas assim, eu no geral, eu consigo lidar bem com isso porque os meus amigos me respeitam. E eu também respeito eles. Não no sentido de não falar sobre isso, sobre a minha religião ou o que eu creio, no que eu acredito. Mas me respeitam no sentido que a gente pode discutir sobre alguns assuntos e eles sabem, eles entendem o meu posicionamento, não vão parar de falar comigo porque eu penso diferente deles, sabe? Então, o respeito que
realmente lidera tudo isso, lidera todas as discussões e tal. Então realmente dá para lidar bem. Eu estou até observando que uma das coisas que a gente tem falado mais aqui é a palavra respeito, né? E muitas vezes a gente vê a nossa sociedade, os governos fazendo leis para isso, leis de homofobia, leis de respeito racial, lei de preconceito racial, quando a gente devia estar ensinando respeito. Se você ensina respeito, você não precisa fazer leis pontuais, né? Leis para isso, para aquilo. Você está faltando esse tipo de ensino, eu acho, tanto nos lares como nas escolas. Em vez de ficar aí fazendo cartilha de gênero, disso e daquilo, que eu acho que não tem nada a ver, a nossa sociedade, a maioria inclusive não aprova isso. Eu acho que o ensinamento massificado, nas igrejas inclusive, como a nossa, é ensinar a respeitar as diferenças, porque eu acho que é isso que Jesus aconselharia a gente, Sim. né? Agora, e sonho? O que vocês sonham assim como cristãos? O que você como cristão você pode fazer a diferença na nossa sociedade? Porque o Brasil está precisando de gente que viva os conceitos de Cristo, não é? De maneira a influenciar para o bem a nossa sociedade. O que você acha, Lu? Bem, o princípio de tudo, primeiro, é a palavra, é amor. E como a gente pode manifestar esse amor? As pessoas não têm paciência de pegar uma Bíblia e ler o que é o amor. O que é o amor genuíno, o amor cristão, o amor de Jesus. Então a única forma deles enxergarem isso é através do nosso testemunho. Então acho que a partir daí você consegue ter uma sociedade mais justa, solidária, através do amor. O amor que a gente vive e a gente tem que mostrar isso. Até aquela pergunta, gente, o que está movendo vocês? A nossa sociedade, nossa igreja, por exemplo, está envolvida em vários trabalhos sociais, né? Carolina, a gente sabe que está envolvida nisso, já foi para a Índia e tudo, se envolvendo. E as pessoas às vezes não te perguntam, Carolina, por que você está se gastando? Por que você está se envolvendo? O que você diz em termos de razão de você estar se envolvendo? É para ser boazinha? É para ser politicamente correta? O que te motiva? Sim, o que me motiva é que eu creio que, assim, Cristo me amou, né? E esse amor que eu senti por Ele, eu quero que outras pessoas conheçam, sintam esse amor. Então, quando eu vou a alguma comunidade, eu vou à Índia, eu vou a qualquer canto, transbordar desse amor de Cristo, eu tento passar isso. Eu falo, Deus te ama, sabe? E esse amor que eu senti foi tão forte que eu quero que você sinta, né? Então, realmente esse amor que o Lucas falou é o que me move a fazer tudo, não só em questão aqui dentro da igreja, como fora, no trabalho, né? Então o pessoal fala assim, Carol, eu trabalho em um lugar também como voluntária, como nutricionista, e o pessoal fala, olha, como que você trabalha lá como voluntária? Eu falo, cara, eu amo o que eu faço, sabe? Deus me deu esse talento de ser nutricionista, então eu faço porque eu amo, e através desse amor, Deus tem tocado o coração das pessoas, né? E tem abençoado pessoas por onde eu tenho passado. Então eu acho que isso é o que me motiva, é o que eu tenho como sonho, através do amor e através da minha profissão, exalar Cristo. A fé cristã, ela faz com que a gente olhe o próximo com esse olhar, né? Sim. Um olhar de querer abençoar, de querer fazer algo. Eu costumo dizer que se as pessoas soubessem o bem que os cristãos, de um modo geral, não falo nem aqui só dos evangélicos, mas os cristãos, de um modo geral, fazem à sociedade, haveria até um incentivo maior, né? Parcerias até do governo com grupos cristãos para abençoar o nosso país, né? Eu tenho certeza que Caroline também tem essa visão de querer fazer algo, querer pela sociedade, pelo amor que Jesus te coloca pelas pessoas. Sim, com certeza. Sem dúvida. Gente, muito obrigada, esse papo foi muito bom. Deus abençoe vocês, que vocês continuem motivados por Cristo, que vocês continuem a testemunhar de que ser jovem e ter Jesus, gente, é bom demais. Verdade. Um beijo para vocês. Gente,
continuem ligados. Você está vendo aí um telefone. Nós temos um grupo aqui de voluntários para atender sua ligação, orar por você. Se você é jovem, ligue também para nós, você vai ser muito bem recebido. Venha assistir uma das nossas reuniões. Nós temos reuniões específicas para os jovens, mas no domingo você também vai encontrar uma igreja jovem aguardando por você. Venha nos visitar, mas continue aí ligado aí nesse canal, porque você vai escutar uma mensagem abençoadora sobre esse Jesus que tem motivado esses jovens e tem abençoado e pode também dar uma nova perspectiva na sua vida. Fique ligado. Meus amigos, sempre que nós trazemos uma palavra para você, nós nos apoiamos na Bíblia. Para nós, cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a regra de prática. Ela nos ensina como viver. A Bíblia nos mostra aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Por isso nós estamos sempre nos referindo à Bíblia. Algumas pessoas não aceitam, não creem, elas debocham, elas ironizam a Bíblia. Elas acham que a Bíblia é um livro cheio de erros, que foi escrita só por homens, e desvalorizam o valor da Bíblia. Mas a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, tem sido fonte de inspiração, de alimento e de retorno ao prumo de Deus por todos esses 20 séculos, desde que a Igreja de Cristo foi estabelecida. Então, se você quer ser abençoado, existe uma premissa, algo do qual você precisa crer conosco, é que a palavra de Deus tem autoridade para nos ensinar, para nos exortar, para nos edificar e para nos alimentar. Se você crer na palavra de Deus, tudo o que eu vou falar daqui para frente vai ter sentido e você vai ser abençoado. Se você rejeita a palavra de Deus, você já não aceita nada do que eu estou dizendo. Mas quem não aceita a palavra de Deus, a Bíblia, como autoridade, pode trocar de canal, porque tudo o que eu vou falar é baseado na palavra de Deus. Esta é uma premissa, é uma verdade, é um pilar dos cristãos. Talvez você ainda não tenha tido um encontro com Jesus, mas eu quero desafiar você a ouvir o que eu vou falar, porque se você for sincero e tiver um coração transparente, o Espírito Santo vai tocar no seu coração para que as verdades bíblicas entrem na sua vida e transformem a sua forma de pensar e a sua forma de agir. Dito isso, eu quero dizer a você que eu estou baseado, vou falar agora em algo que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi assim um ícone do Novo Testamento. Ele era um homem perseguidor dos cristãos, ele tinha raiva da mensagem do Evangelho, porque ele era um judeu tradicional. E quando os cristãos começaram a falar que Jesus Cristo era o Messias, e eles, como judeus, não aceitavam o Messias, eles ficaram inimigos, vamos dizer assim, das mensagens de Paulo e perseguiam Paulo, queriam ver Paulo morto. Paulo ficou preso por anos, depois foi até Roma para ser julgado por César e logo em seguida ele foi morto por aquilo que ele cria, porque a palavra de Deus tinha entrado no coração de Paulo de tal maneira que ele já não podia viver de outra forma. Olha o que Paulo fala a um dos seus colaboradores, um dos seus discípulos chamado Timóteo. Na carta de Paulo a Timóteo está escrito assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, das riquezas, dos perigos das riquezas, das ambições do mundo, foge disso. Abre mão dessas coisas e segue a justiça, segue a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão.
Este é o conselho de Paulo para você que está me ouvindo agora. E se quiser ter um encontro com Jesus, se quiser mudar o seu coração, a perspectiva de vida, seus sonhos, sua escala de valores, você precisa passar a seguir alguns princípios. São os princípios que a Bíblia nos ensina. Você precisa seguir a justiça. Por isso, nós que temos um encontro com Jesus, precisamos ter fome e sede de justiça. E como cristãos, nós não estamos felizes de ver tanta coisa errada acontecendo no nosso país, tão querido no Brasil. Por isso que nós nos revoltamos contra todas essas atitudes de bloqueios dos mais pobres, em detrimento dos mais pobres, beneficiando os mais ricos. Essas coisas que é a justiça. Deus olha para essas coisas e não aceita o que está acontecendo. Talvez você diga, por que Deus não intervém? Porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio para fazer coisas boas e coisas ruins, mas nós que professamos a fé em Cristo, precisamos seguir a justiça, seguir a piedade. Piedade é quando a gente tem um coração voltado para as necessidades, as deficiências das pessoas. Nós que cremos em Jesus, precisamos ter uma atitude de ajuda, de fazermos alguma coisa. Tem muita gente que diz assim, não, quem tem que ajudar é o governo. Não, você pode fazer a sua parte, você pode de alguma forma ajudar uma instituição, ajudar uma comunidade, ajudar um grupo, fazer alguma coisa por alguém, seguir a piedade. E a Bíblia fala também a fé, o amor, a constância e a mansidão. Se você quiser ter uma vida abençoada, não basta frequentar uma igreja. Se você quiser ter uma vida abençoada, não basta simplesmente se professar um religioso. Essas coisas têm que desembocar na prática. Você precisa passar a ter uma atuação prática de piedade, de buscar a fé, buscar a perseverança, a constância, o amor, passar a abrir os seus olhos para aqueles que estão necessitados. Olha, você está me ouvindo nesse momento. Aí na sua casa eu espero que você esteja com saúde, vivendo uma vida feliz, mas se você está de alguma forma carente, nervoso, cheio de problemas, precisando de uma libertação, o Evangelho é para você também, mas você tem que entender que se Jesus abençoar você, é para um motivo. Qual o motivo de você querer ser abençoado por Deus? Nós queremos ser abençoados por Deus para sermos abençoadores de outras pessoas. A gente para de olhar para o nosso umbigo, para nossas próprias necessidades, e a gente vê os outros, vê a necessidade dos outros. Meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo nesse momento, eu quero desafiar você a passar a ter uma atitude de ajuda, ajudar alguém, ajudar alguma pessoa, ajudar uma instituição. Nós, da Maranata, nos unimos e é por isso que nós convidamos você para estar conosco, para fazer parte desse grupo de homens e mulheres que se dispõem a ajudar outras pessoas. A gente arregaça as nossas mangas e a gente quer servir. Existem tantas instituições que precisam da sua ajuda, do seu amor, das suas orações, da sua intercessão, e é isso que nós estamos convocando você. Você está vendo um telefone aparecendo aí, não é só para que você ligue para nós para pedir uma oração, isso é importante, nós vamos orar por você. O nosso Deus é um Deus que ouve orações, o nosso Deus cura os enfermos, o nosso Deus faz milagres, mas talvez você esteja precisando não de um milagre na sua vida, mas você esteja precisando de que os céus se abram para você e você passe a entender que você está aqui por um motivo. Você não nasceu como gato, como cachorro, e que vai ter um ciclo biológico e vai morrer. Não, Deus tem um plano na sua vida. Deus quer usar você para abençoar outros. E essa mensagem, a mensagem do amor de Jesus, ela precisa ser proclamada, precisa ser estendida para outras pessoas. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. E desde então, homens e mulheres têm gasto as suas vidas para que o Evangelho seja pregado, exaltado, expandido. Nós, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, estamos interessados em ver pessoas abençoadas, em ver a nossa cidade, o Rio de Janeiro, abençoado, ver os jovens libertos das drogas, ver os casais libertos desse
clima de sensualidade, de sexualidade, de adultério. Agora, daqui a mais alguns dias, nós entramos num período chamado período de carnaval. Para alguns, é só uma festa onde a pessoa põe uma fantasia e fica pulando alegre lá, uma alegria meio oligofrênica, uma alegria meio sem sentido. Mas, infelizmente, para outros, o carnaval é depravação, é adultério, é sexo com vários parceiros, é o que o cristianismo prega, que nós precisamos fugir disso. Então, eu quero convocar você para não participar dessas coisas. É por isso que falam mal muitas vezes dos evangélicos, porque eles nadam na contramão. Todo mundo quer achar, o carnaval é bonito, o samba, eu não sei o quê. O carnaval é tremendamente nocivo para a nossa sociedade, para os jovens da nossa sociedade, para os lares, para as famílias da nossa sociedade. E é por isso que nós falamos que você precisa fugir disso, buscar o Senhor, ter um encontro com Deus, manter uma vida na presença do Senhor Jesus, dizendo não para as suas tendências, para as coisas que podem levar você para esse caminho. Jesus Cristo nos liberta para uma vida de santidade, uma vida de dizer não ao pecado, uma vida de querer buscar a Deus e ver a nossa família abençoada, a nossa família liberta, os nossos filhos na nossa casa, buscando o Senhor com um padrão de vida que a Bíblia nos ensina. Se você quer se juntar a nós, olha de novo o telefone, ligue para nós, você vai encontrar os nossos endereços, você vai estar conosco louvando a Deus. Nem todos pensam como nós. É verdade. E nós não queremos ser agressivos contra os que não concordam. Nós temos o direito de crer do jeito que a Bíblia nos ensina. Amamos as pessoas que não aceitam a nossa forma de agir, a nossa forma de ser. Nós os amamos, oramos por eles, mas queremos ter o direito de dizer, nós não fazemos assim, não concordamos com o padrão social, o padrão moral de que a nossa sociedade está andando para lá. Nós queremos dizer que Jesus Cristo nos liberta. Queremos orar com você nesse momento, para que Jesus Cristo transforme a sua vida, mude seu coração, restaure na sua família os padrões da palavra de Deus. Hoje em dia já quase não se fala nisso, é quase que proibido dizer que nós estamos em pecado, estamos vivendo uma vida que não está de acordo com a palavra de Deus, mas eu quero orar com você para que você creia em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, eu oro agora, neste momento, por estas pessoas que estão sintonizadas nesta emissora. Eu oro por estas famílias que precisam ser libertas, moços que precisam ser transformados, que precisam se afastar, talvez, daquele ambiente em que eles estão frequentando, usando drogas, usando sexo ilícito, se prostituindo ou participando de ambientes onde já não há mais sentido de pudor, sentido de moral. Oh, meu Deus, eu oro pelas famílias que estão me ouvindo nesse momento. Eu oro por este homem que está precisando de uma cura. Talvez na sua enfermidade ele precisa de cura. Talvez de uma porta que se abra para que ele possa sustentar a sua família com dignidade. Eu oro por ele, para que haja um milagre na vida desse homem. Meu Deus, levanta homens e mulheres que assistem esse programa, que creem em Jesus, que possam começar a criar uma força bonita, um grupo de homens e mulheres que se unam para dizer, nós brasileiros não estamos de acordo com os destinos que estão sendo tomados na sociedade da nossa pátria. Nós queremos restabelecer os padrões da palavra de Deus, os padrões da Bíblia, os padrões da fé, da constância, do amor, da mansidão, do domínio próprio. Eu oro em nome de Jesus por um milagre na vida destas pessoas. Obrigado, meu irmão, meu amigo, pela sua audiência. Quero convidar você para estar conosco amanhã em uma de nossas igrejas. Olha o telefone aparecendo aí, você pode saber onde nós estamos. No próximo domingo estaremos aqui novamente. Deus o abençoe, em nome de Jesus.